Ei, se liga, episódio 53 da série Enfim, o Fim. Estamos falando sobre o selamento do povo de Deus. Já obtivemos uma pista no vídeo anterior, a partir da perspectiva anunciada na palavra, que selo de Deus é igual ao nome de Deus. No capítulo 7, os 144 mil possuem o selo de Deus na testa e na mão. No capítulo 14, o nome é substituído, não tem selo, é escrito o nome de Deus nas suas testas. Ou seja, selo igual a nome, beleza? Já identificamos também no vídeo anterior que nome é igual a caráter. E aí, entramos na declaração da Bíblia, assim, bem interessante para identificarmos o selo do Senhor. A primeira declaração está em Efésios capítulo 1, verso 13, verso 14. Lá em Efésios 1, 13 e 14. E também no capítulo 4 de Efésios, no verso 30, temos uma declaração explícita que o selo de Deus é o Espírito Santo. Ou seja, todo aquele que vive cheio do Espírito Santo é selado pelo Senhor. O selo de Deus é ser dirigido pelo Espírito Santo. Percebe? Ser cheio, ser batizado pelo Espírito Santo. E olha, o batismo do Espírito Santo é algo muito interessante que deve ocorrer todos os dias. Um dia você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora você precisa ser cheio do Espírito Santo. Isso significa o batismo do Espírito Santo. É o resultado de uma comunhão diária com Deus. Onde é que você tem essa definição? Está lá em Atos, capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. O que é ser batizado pelo Espírito Santo? É ser cheio do Espírito Santo. Aí o verso continua dizendo: e falaram em outras línguas. Calma aí. Falar em outras línguas funcionou ali como consequência de ser cheio do Espírito Santo. Beleza? Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu manifesto frutos. Em Atos 2, o fruto específico foi falar em outras línguas. Mas os frutos do Espírito são diversos. Você tem o dom de profetizar, o dom de falar em outras línguas. Você tem o dom do ensino, você tem o dom do canto, você tem o dom da hospitalidade. São os dons espirituais que estão atestados em diversas listas no Novo Testamento. Então eu sou cheio do Espírito e manifesto um dom. Um dom é evidência de que eu sou cheio do Espírito, ok? Muito bem. O que funciona então? Pelos seus frutos conhecereis, Mateus 7,20. Quando é que eu sei que eu sou cheio do Espírito? Quando eu manifesto os dons do Espírito, tá bom? Agora, um dom não funciona necessariamente maior do que o outro em termos gerais. Nós temos o maior de todos os dons, que é o amor. Você se lembra da declaração de Paulo? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior é o amor. Qual é o maior dom do Espírito? O amor. Nisto conhecereis verdadeiramente os que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O maior dom não é falar em outras línguas, mesmo porque em 20 manifestações do Espírito Santo no livro de Atos, apenas 3 aparecem em evidência do dom de línguas. Se o dom de línguas fosse necessário para provar que você tem o Espírito Santo, então por que das 20 manifestações apenas 3 aparecem o dom de línguas? Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Se liga noutra coisa. Se só tem o Espírito Santo quem fala em línguas, Jesus está enrolado então, porque ele desenvolveu o ministério sem falar em outras línguas. Jesus não tinha o Espírito Santo? E como é que fica a declaração de Paulo? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior dom é o amor. E aonde que está? Que nem o dom de língua foi citado entre os 3 maiores. Fé, esperança e amor. Nem citaram o dom de línguas. Se ligou nisso daí? Então presta atenção para você não usar um dos dons para caracterizar como prova específica de que é batizado pelo Espírito Santo. Não funciona assim. Veja bem. O fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Nem citou dom de línguas. Evidência de que você é batizado pelo Espírito Santo. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Falar em outras línguas foi uma necessidade naquela ocasião específica, porque os discípulos estavam em Jerusalém, numa festa onde tinha gente de tudo quanto é lugar
do mundo. Como é que eles iam pregar sem saber o outro idioma? Então, o Espírito Santo capacitou-os a fazer alguma coisa que eles não sabiam. Batismo do Espírito Santo para capacitação. Eu não sei pregar, o Espírito me usa. Eu não sei cantar, o Espírito me usa. Eu não sei falar em outros idiomas, o Espírito me usa. E note, não são línguas estranhas, a palavra estranha nem existe no original do texto bíblico. Adicionaram isso em algum momento. Falar em línguas são línguas inteligíveis, existentes. O texto de Atos 2 cita Partos, Medas, Elamitas, Capadócia, Frígia, Panfilha, são lugares que existiam, não são línguas estranhas. Eles falaram algumas coisas que as outras nações praticavam, e o dom de língua aconteceu neles, porque era o Espírito Santo movendo neles para pregar o evangelho naquela ocasião em específico. O Espírito Santo capacita. Se nós não temos capacidade, não precisamos temer. Ele nos capacita, basta se colocar nas mãos de Deus. Então, a primeira perspectiva do batismo do Espírito, do selo de Deus, os 144 mil são selados. O selo é o Espírito Santo. Se ligou aí? E a evidência de que você é batizado pelo Espírito Santo é o maior de todos os dons, que é o amor. Deus continue nos dirigindo.